Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula eu vou ensinar como formatar um trabalho utilizando as normas da ABNT. Vamos falar aí de capa, de sumário, numeração, configuração no Word, tá legal? Mas antes, um recado do nosso parceiro. Se você tem interesse em prestar concurso público ou conhece alguém que tenha, recomendo o Guia Prático para Passar em Concurso Público em 1 ano. A metodologia realmente é muito interessante e o investimento super acessível. Vale muito a pena. Para mais informações, basta acessar o link que está na descrição desse vídeo. Então, vamos lá. Bom, para a gente começar aqui, tem algumas coisas que a gente já precisa modificar. A fonte precisa ser Arial ou Times New Roman, tá? E tem que ser tamanho 12. Então, a gente vem aqui e muda. Já coloca Arial ou você escolhe Arial ou a Times. Eu vou colocar Arial. E aqui vou colocar tamanho 12. E agora, antes da gente começar já a inserir conteúdo, vamos já trabalhar ali a formatação das margens, tá? A gente tem aí no canal já um monte de aula específica sobre cada tema, tá? Por exemplo, formatação de margem, como inserir a numeração e formatar a numeração e tudo mais. Então, eu não vou me aprofundar sobre cada tópico, tá bom? Se você quiser se aprofundar, aí você procura a aula aí. Então, vamos lá, vamos trabalhar as margens. Então, a gente vem aqui no Layout, tá? Aqui nas abas, a gente vem em Layout. E aí, aqui no canto esquerdo, tem Margens. Se você já tiver configurado, no meu caso, tem configurado a margem correta de acordo com a norma da ABNT, mas caso não tenha, eu vou personalizar aqui. Então, a gente vem aqui embaixo e clica em Personalizar. Legal. Como que tem que ser as margens? A superior ela é 3 centímetros, tá? A esquerda também 3 centímetros. A inferior é 2. E a direita é 2 também. Você pode achar isso estranho, tá? Por que que na esquerda vai ser 3, por que que em cima vai ser 3 e o resto é 2? Mas isso é porque muitos trabalhos eles são encadernados. E aí, para facilitar o encadernamento, tá? Ele vai comer um espaço maior ali do lado esquerdo. Então, eles fazem isso. Tá legal? Lembrando também que aqui tem que ser um A4, tá? O trabalho é no tamanho do A4, então você só garante que esteja aqui do tamanho A4. Beleza? Então, vamos lá. Certo. Então, deixa eu já deixar aqui na aba principal. Então, agora a gente vai inserir aí o conteúdo. Então, eu já vou deixar aqui em centralizado. E logo na primeira linha, a gente coloca o nome da nossa instituição. Tudo em maiúsculo, tá bom? Você dá só mais um Enter e aí você insere o nome do curso. Certo. Agora, você pode dar uns 5 ou 6 Enters. 3, 4, 5, 6. E aí, no sétimo, você vai lá e coloca o nome dos alunos ou do aluno, né? Se for só uma pessoa. E lembrando também, você coloca ele na ordem crescente. Então, vou colocar e mais uma pessoa aí. Pronto, essas duas pessoas aí. Então, está na ordem crescente. Você dá mais uns 6 Enters também. E aí, você vai colocar o título. Tá? Deixa eu até mexer aqui. E para vocês saberem se vocês deram Enter suficiente, você pode vir aqui, clicar nesse aqui que é marcador de parágrafo. Tá? Você clica aqui, aí aqui você pode contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí você pode escrever no sétimo. Aqui é a mesma coisa. Tá bom? Então, é só para visualizar mesmo, para você saber mais ou menos, contar melhor aí. Então, aqui a gente coloca o nosso título do trabalho, aqui no sétimo. Nem vou colocar nenhum título, tá? Mas vou deixar aqui, Tá bom? Vou até tirar isso daqui para vocês visualizarem melhor. E embaixo você dá um Enter, e aí vai o subtítulo, caso tenha. Pode deixar em minúsculo mesmo o subtítulo. Vale uma dica legal também. Muitas instituições, apesar de ter as normas da ABNT, pode ter algumas variações, e aí varia de instituição para instituição. Você conversa então com o seu professor e tal, quem é o responsável aí, que pode te dizer como a sua instituição gosta de fazer essas mudanças que são permitidas pela norma da ABNT, tá? Então, elas são permitidas, mas varia. Algumas instituições gostam mais de um jeito e outras gostam de outro. Então, você pergunta aí também quem é responsável por isso aí na sua instituição. E agora a gente vai lá no fim da página. Então, dê quantos Enters for necessário para ir até lá no fim da página.
Aqui você vai colocar a cidade e o estado. Então, São Paulo, São Paulo. E você coloca o ano. E pronto, eu vou até minimizar aqui, diminuir ainda mais para a gente dar uma visualizada. Ó, a formatação está de acordo. Então, gostei. Aqui no título do trabalho você deixa em negrito, tá? Vou aumentar aqui de novo. Você deixa em negrito e pronto. Fechamos aqui a nossa capa, tá bom? Certo, então agora a gente aperta um Enter e aí vamos fazer então a nossa folha de rosto. Então o que a gente precisa aqui na folha de rosto? A gente precisa do nome dos integrantes e aí do título do trabalho e do subtítulo, tá? A gente copia aqui, seleciona, copia, vem aqui na primeira linha mesmo e já cola. Legal. Agora você dá mais uns 3 Enters e aí a gente vai fazer aí a nossa explicação do trabalho, do objetivo do trabalho. Então você vai colocar, aqui em minúsculo mesmo, tá? Só a primeira maiúscula. E certo. Aqui ó, eu coloquei a Universidade de São Paulo, mas você tem que colocar a sua faculdade e o objetivo e o seu curso e tudo mais, tá? Aqui é só para você ter uma ideia do que precisa mesmo. Beleza, então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é selecionar tudo e diminuir a fonte para 10, tá? Então, vem aqui em cima, coloca 10. Outra coisa que vamos fazer, a gente vai entrar aqui em parágrafo, tá vendo? Clica nessa setinha aqui. E aí, aqui você vai colocar um recuo. À esquerda, você vai colocar 8 centímetros, tá? O espaçamento entre linhas vai ser simples e ok. Aqui você vai ver que está centralizado, né? Só que você vai colocar justificado. E pronto, vai ficar assim, tá bom? Aí você dá 2 Enters e coloca o nome do orientador ou professor aí. Vou colocar qualquer nome aqui só para exemplificar, tá bom? Beleza. Agora, vamos lá no fundo de novo da página, lá no fim da página. E colocamos ali a mesma coisa, cidade e o estado e o ano. Aqui, no caso, não vai ter formatação não vai ter essa formatação, tá? Então aí a gente vai precisar retirar essa formatação. Volta de novo para centralizado, tira o recuo aqui em cima, então deixa 0 e volta o espaçamento entre linhas aí 1,5. Então, como ficou muito aqui, você volta aí com o delete, tá? Aqui a fonte também vai ficar 12. Então, a gente vai voltar à fonte 12 aí, tá? Ó, você pode ver aqui de novo, ele foi lá para baixo. Então, você volta de novo. E pronto. Se você sentir que quer ele mais para baixo aqui, ó, é só você dar mais Enters para dar uma ajustada melhor. Tá? E aí você aperta o delete aqui de volta para voltar. A gente pode diminuir aqui de novo para visualizar como está ficando. Vou apertar mais um Enter aqui, 2. Então, e vamos contar aqui quantos Enters, para a gente deixar mais ou menos parecido. Tá? Então, eu vim aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, eu ia deixar no 7. Então, no 7 está bom. E aqui a gente aperta mais um Enter para ficar lá para baixo. Tá legal? Então, eu vou aumentar aqui de volta. E olha aí. Pronto, agora eu vou retirar isso daqui. E estamos com a nossa folha de rosto já pronta também. Então, vamos aí para a nossa próxima página. Aqui seria o sumário. Deixa eu vir aqui e aumentar. Legal, aqui seria o sumário. Então, eu escrevo sumário. Só que como não tenho conteúdo nenhum ainda, não vou fazer o sumário. Então, eu só vou deixar reservado aqui para o nosso sumário depois, beleza? Então, o que eu faço aqui? A gente vem aqui em inserir, aqui na aba inserir, e clica em página em branco, que aí ele já vai para a página seguinte, beleza? Agora, para eu não ter que digitar tudo aqui, eu já vou copiar um conteúdo que eu já tenho aqui e vou jogar ele aqui tudo certinho, tá bom? Então, já copiei. Certo, pessoal, joguei nosso texto aqui.
tá bom? Eles podem ver que ele está tudo formatado meio esquisito aqui, mas é porque ele está centralizado, que é o padrão que já ficou aí, mas a gente vai arrumar, beleza? Então, vamos começar arrumando ele. Então, eu vou aqui no começo do texto, tá? Aqui para cima está o sumário, então eu venho aqui no começo do texto e vou lá para o fim do nosso trabalho. Então, como que eu posso fazer isso? Eu seguro o Ctrl, o Shift e aperto o End, tá? E pronto, ele foi e selecionou tudo até o fim do trabalho, mas só desde aqui do começo do texto, tá? Ó, pode ver que está aqui desde o começo do texto, mas não selecionou para cima, tá bom? Então, fizemos a seleção apenas. Aí a gente confirma se está na fonte que a gente já vem trabalhando aí, que é o Arial, tamanho 12. Aí a gente vê aqui no parágrafo, ele tem que estar justificado, então a gente já justifica. Clica aqui no parágrafo, ele vai estar com recuo 0 também. Especial aqui, ó, a gente vai colocar apenas a primeira linha, você vai ver o que ele vai acontecer. E aqui, 2 centímetros. Espaçamento entre linhas, 1,5 também, e o resto, tudo aí de acordo, beleza? E aí, é só apertar OK aqui. E pronto, ele fez isso aí. Beleza. Vou até diminuir um pouco para vocês visualizarem de uma forma melhor. E aí, mexemos aí no nosso texto. Então, tá bom. Ó, você pode ver que eu coloquei título, subtítulo do título 1. Aí vem o título 2, subtítulo do título 2, tá bom? Então, a gente precisa mexer nisso aí para a gente saber que os títulos vão ficar diferentes aí. Bom, agora, então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar aí, definir o que é título 1, o que é subtítulo, tá bom? A gente tem duas formas de fazer isso e eu já mostrei no canal uma aula bem específica. Primeira forma, a gente pode utilizar os estilos aqui. E aí a gente vai dizer o título 1, o que é título 2 e tal. Mas eu não vou utilizar os estilos hoje, vou fazer diferente, porque eu já tenho uma aula que eu falo só dos estilos e você pode utilizar aí depois se você quiser. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir em Referências, na aba Referências, e aqui vai ser Adicionar texto. E aí você vai colocar o nível. Ó, eu estou falando aqui no título 1, então eu seleciono o título 1, venho em Referências e coloco Adicionar texto. Aí ele está colocando o nível 1. Ó, você pode ver que ele até modificou aqui, deixou do jeito que está o nível 1. E aí, se a gente olhar aqui nos estilos, ó, ele colocou título 1, tá bom? Então, a gente pode modificar aqui, ó, aqui ele está azul, a gente não vai deixar ele azul, a gente vai colocar ele na fonte automática mesmo. O tamanho é 12, aqui é tudo em maiúsculo, quando é o título principal, aí, tudo em maiúsculo. E aí a gente pode vir aqui, ó, a gente pode clicar aqui, ó, com o botão direito e põe Atualizar título 1 para corresponder à seleção. Pronto, ele atualizou. Aí vem Modificar e a gente pode já mesmo colocar aqui a numeração. Então, a gente vem aqui, clica em Numeração e a gente escolhe como a gente deseja. Pode ser esse daqui mesmo. E OK. A gente não quer recuo, vai tirar o recuo também e vai dar OK. Legal. Fechou aí do jeito que a gente quer. Vamos ver se o parágrafo também está de acordo. O parágrafo não está, então a gente precisa deixar 1,5. Agora melhorou e a gente clica com o botão direito ali e põe Atualizar. E agora a gente confere, eu vou entrar ali em Modificar de novo para ver se está tudo certo. Aqui está 1,5 e está beleza. Então, o que a gente vai fazer agora? Todos os títulos, que são os títulos principais, a gente vai colocar a mesma coisa, né? Então, olha aqui, título 2, ele deve ser igualzinho ao título 1. Então, é só vir aqui, ó, e colocou título 2. Então, a gente está utilizando a formatação do título 1 para ser igual para os outros, né? Só faltou colocar que é caixa alta também. Então, vamos em Formatação, Fonte, e a gente tem que colocar que é todas em maiúsculas, tá bom? Então, olha aí, agora está tudo em maiúsculo. Agora, a gente vem no título 3, ó, só cliquei aqui, aperto o título 1 de novo, e olha aqui, já colocou aí para a gente tanto a numeração quanto tudo, a formatação, tudo certinho. Se eu quiser em negrito, ó, eu posso colocar em negrito, ponho negrito, atualizo aqui, ó, atualizar título 1. Então, eu clico com o botão direito aqui, atualizo. Agora, você vai ver que o título 2, o título 1, ó, já está em negrito também. Vamos ver se a gente tem mais um título 1. Tem aqui um que é o título principal. E é só vir aqui e pronto. Tá bom? Agora, vamos ver os nossos subtítulos.
Então, vamos ver o que a gente tem aí de subtítulo. O subtítulo, o que a gente vai fazer? É nível 2, então a gente vai lá em referências, pode colocar aqui, ó, nível 2. Ele já mudou aqui, ó, você pode ver que ele já veio aqui para título 2. Então, a gente vai modificar isso aqui. Então, o que a gente quer no título 2? Ele vai ficar preto, automático, do mesmo jeito. Aí, aqui, a gente vai colocar a numeração também. Então, como que a gente vai fazer isso? Você pode ver que ali em cima está um ponto, e aí ele já coloca o título. Nesse caso, a gente tem que pôr um ponto e espaço. Olha aí, ele já colocou automaticamente aqui para a gente, que é uma numeração, tá bom? E aí agora a gente vai formatar do jeito que a gente precisa. Tá, Arial também, então a gente precisa no parágrafo, tem que ficar 1,5, então a gente vai deixar 1,5. Eu vou atualizar aqui, ó, já para o título 2, já saber que é isso. Então, a gente vai modificar mais algumas coisas, não queremos o recuo, por exemplo. E aqui, o subtítulo, pode deixar ele somente com a primeira maiúscula e tal. Tá? Então, aqui você deixa ele assim, ó, somente a primeira maiúscula. Você pode vir aqui e verificar por aqui, ó, apenas a primeira maiúscula. Tá bom? E aí a gente atualiza de novo aqui. Legal, então agora a gente vai colocar nos outros subtítulos aí, ó. Vamos ver, tem o título 2, tem subtítulo? Tem. Então, clicou aqui, título 2. Mais um aqui, ó, título 2. Título 3 está tudo certo. Aqui tem um espaço vago, aqui eu vou tirar. E o título 4 não tem subtítulo. Ah, aqui está errado. Aqui não é subtítulo 2, não. Aqui é um sub do subtítulo. Tá? Então, eu vou até tirar, deixar ele normal aqui, mas para a gente já trabalhar ele daqui a pouco. Deixa eu ver se tem outro subtítulo aí. Não tem, apenas aquele ali. Então, título 1, subtítulo do título 1. Aí tem o título 2 e um subtítulo do título 2. E aí entramos com o sub do subtítulo, tá? Que seria uma terceira camada, aí, um terceiro nível. Então, vamos aí para o nosso terceiro nível. Então, seleciono ele, vou ali em referências, adicionar texto, nível 3. Então, a gente volta lá na página inicial, ó, ele já colocou o nível 3 aqui, que é o título 3. E a gente já pode formatá-lo, né? Então, ele na verdade tem que ficar Arial, tamanho é 12 também, a fonte automática. E agora, como ele é 2.1 ponto alguma coisa, então a gente vem aqui, ó, coloca 2.1.1 ponto e espaço. Lembre-se sempre colocar o ponto no final, tá? Porque senão ele não vai colocar como numeração. Então aqui de novo ele precisa ajeitar o parágrafo aqui para 1,5, tá? De linhas. Não tem recuo, tá? Eu vou tirar o recuo por aqui, ó. Tirei o recuo. Aqui eu vou atualizar primeiro, eu atualizo como nível 3. E aí venho aqui com o botão direito, ponho modificar e tiro o recuo aqui, ó. Tá bom? Então, olha aí. Aqui eu não coloquei negrito, mas se você quiser e puder aí no seu trabalho, você põe negrito nos subtítulos, tá bom? Nesse caso não está, ó. Então só está negrito nos títulos principais aqui. Mas verifica também se aí no seu pode colocar negrito nesses principais, senão você tira, tá bom? Então, estamos aqui com o subtítulo e aí com o subtítulo. Então, é a terceira camada. Só temos essa aqui, eu acho, né? Temos mais nenhuma outra aqui. Então, tá bom. Temos 4 títulos principais, temos 2 subtítulos e um subtítulo aí. Então, eu vou colocar aqui como negrito nos subtítulos, tá bom? Então, eu vou deixar negrito, a gente atualiza, porque já atualiza para todos. E no subtítulo, que é um subtítulo aqui, a gente tem que deixar ele itálico. E atualiza também. Tá bom? Lembrando que eu clico com o botão direito aqui e vou lá em atualizar. E legal, fechou nosso texto aqui. Tá bom? Você só vai colocar ali no fim, você vai lá para uma página em branco, põe inserir uma página em branco e vamos entrar aqui com a bibliografia.
e vou formatar da mesma forma com o título 1 aqui. Então, ele já foi para 5 aqui, tá bom? Certo, pessoal. Então, agora vamos fazer a nossa bibliografia, tá bom? E depois a gente vai fazer lá o sumário. Então, tá bom. Para fazer a bibliografia, a gente vai ali em Referências. E aí, aqui você vai ver que ó, eu estou com o estilo já ABNT aqui. Ó. Tenho aqui essas opções e tal. No seu, talvez não esteja aparecendo, porque você tem que instalar isso. O seu talvez esteja a APA aqui, que é lá dos Estados Unidos, o órgão lá dos Estados Unidos. Eu vou deixar no fim desse vídeo, eu explico como a gente vai instalar isso daqui e deixo o link aí para vocês baixarem aí na descrição do vídeo, tá bom? Mas vou deixar isso lá para o fim do vídeo para a gente dar continuidade aqui. Então, vamos lá. Coloquei aqui, que é esse daqui da ABNT mesmo, e vamos aqui em Gerenciar fontes bibliográficas. No meu não tem nada, então a gente vai colocar aqui Nova. E aí, aqui no tipo de fonte, ó, você escolhe qual é o tipo de fonte que você vai utilizar. É livro, é uma seção de livro, uma revista, enfim, o que mais tem sido usado são livros e bastante aí site, tá? Então, você vê aí o que faz sentido para você. Então, vou colocar aqui, vou preencher as informações aqui e daqui a pouco eu volto para a gente já ir mais rápido, tá bom? Legal, pessoal. Eu inventei aqui algumas coisas, tá? Não existe esse livro, não existe essa editora, quer dizer, não sei, mas eu simplesmente inventei tudo aqui. Você pode ver ó, que quando você coloca ali o mouse, clicou ali, por exemplo, no autor, aqui embaixo ó, ele te dá um exemplo de como você pode colocar, tá? Então, aqui no meu caso, você vê que não está bem certo. Então, se você clicar em editar, ele vai te dar as opções aqui que você pode colocar. Ó. Então, ele vai colocar Mendes, João Carlos. Você dá OK. Às vezes, você tem que colocar em maiúscula, né? Dependendo lá da formatação. Então, você coloca Mendes, assim. Enfim, a mesma coisa aqui nos outros. Ó. Ele te dá exemplo de como colocar ali. Ó. São Paulo, cidade. Você vai olhando aqui no exemplo. Aqui, vou colocar edição. Como é que eu coloco? Coloco o volume ó, dessa forma. Enfim, tá bom? E aí, eu dou OK. Ó, você pode ver que aqui ó, ele já negritou aqui, colocou a segunda edição, já colocou o ED, eu nem tinha colocado, colocou São Paulo, 2 pontos, a editora, enfim, está de acordo lá com o que a gente está usando na ABNT. E aí é só dar fechar. Agora a gente vem aqui ó, em Bibliografia e coloca Inserir Bibliografia. E pronto. Ele já colocou aqui para a gente, ó, já manteve o título. Tá? Então, ele inseriu aqui a bibliografia. Eu vou dar um Ctrl Z para vocês verem o que acontece se eu usar a primeira. Ó. A primeira, ele vai colocar já com o título aqui, bibliografia. Como eu já coloquei aqui em cima, eu não preciso disso. Tá? Então, eu dou um Ctrl Z, venho em bibliografia e coloco inserir bibliografia. E aí ele já colocou. Legal? Se eu quiser colocar mais uma, eu vou em gerenciar fontes bibliográficas, coloco mais uma aqui, vou em nova, e agora a gente vai no site. E, de novo, a gente preenche aqui os dados. Então, eu vou preencher e eu já volto. E legal, preenchi aqui tudo de novo. Aqui vocês colocam quando vocês acessaram. Aqui é de quando foi publicado tá, o artigo, o site, o que for. Aqui o nome do site, aqui o nome da página específica. Né? Você pode ver que aqui eles colocam um exemplo. Ó, ele coloca sobre a empresa X, como se fosse o sobre lá da empresa. E aqui é o site X o site que você acessou. Né? Então, aqui é o nome da página específica que você está utilizando, está copiando, tá bom? Copiando não, né? Fazendo uma referência. Aqui, de novo, eu coloquei o nome correto, na direção correta, eu vou colocar em editar, e aí ele muda aqui para mim. Eu coloco OK. E legal. Então, inserindo um site, vou colocar OK aqui. E ó, repare que ele vai colocar Souza pequeno. Eu quero Souza grande, então eu vou editar. Ó, eu edito. Eu posso editar aqui na lista atual ou na lista mestra, tá? Então, eu vou editar na lista mestra e vou deixar aqui, ó, Souza tudo grande. Tudo maiúsculo. Então, OK. Ó, a fonte existe na lista mestra e no documento atual. Ele pergunta se eu quero atualizar ambas as listas, eu vou dar sim. E ele atualizou aqui, tá bom? E aí, a gente dá fechar. Eu vou aqui de novo em bibliografia e vou inserir bibliografia. Ó, ele já inseriu as duas, então eu posso tirar uma aqui, porque ele está inserindo de novo. Né?
Como eu já tinha feito o processo uma vez, ele inseriu de novo. Quando você colocar inserir bibliografia, ele vai inserir todos aqui, ó, que estiverem nesse lista atual, tá bom? Porque é como ele entende como uma coisa só. Então, se você quiser editar, você tem que vir aqui dentro e editar. Ou você edita aqui na lista atual, ou você edita na lista mestra. Porque às vezes você tem um monte na lista mestra, mas você só vai utilizar um ou outro. E aí você decide o que vai fazer, tá bom? Aqui o da lista atual é o que você vai usar no documento aqui, nesse trabalho. Então, ok, se você precisar editar, você edita aqui, fecha, e aí você insere. Quando inserir, ele vai inserir todos que estiverem ali na lista atual. Tá bom? Fechamos aqui a bibliografia, então. Então, agora vamos fazer aí o nosso sumário. Então, aqui no sumário, eu posso apagar isso daqui, tá? Se eu quiser, era só para deixar como referência. Apaguei. Aí, vou aqui na aba Referências, Sumário, Sumário Automático. E aí, ele já insere aí o sumário para a gente, tá bom? A gente pode formatar aqui, ó. Formata. Lembrando, deixa lá de acordo, então você vai deixar Arial. Pode deixar no tamanho que você desejar, pode deixar negrito se quiser, pode mudar a cor, pode centralizar. Então, olha aí, você já mexeu em algumas coisas. Tem que ver de acordo lá o que é permitido ou não. Aqui você vê os níveis, tá bom? Então, aqui você está vendo que é os títulos principais. Aqui, se você quiser que fique maiúsculo, ó, você pode ver que ele está minúsculo aqui. Então, o que a gente vai ter que fazer? Colocar aqui maiúsculo também. Ó. Aqui a gente colocaria tudo maiúsculo. Vai lá no título 2 também. Título 3, maiúsculas. Parece que não está mudando nada, né? Mas é porque está no estilo, mas aqui ó, não está. Então, ó, você pode ver aqui o sumário, ele não está tudo maiúsculo. Então, agora, o que eu vou fazer? Botão direito e vou atualizar campo. Ele vai perguntar se eu quero atualizar apenas o número da página ou atualizar o índice inteiro. Vamos atualizar o índice inteiro. E olha aí, ele agora mudou. Então, é porque ali no estilo, ele até está como tudo maiúsculo, né? Só que aí o sumário não lia tudo maiúsculo. Então, se você quiser deixar tudo maiúsculo, você faz aquilo ou você edita aqui, que você pode editar aqui. Ó. Por exemplo, se eu selecionar aqui, ó, ele está tudo maiúsculo e eu colocar apenas a primeira, olha aí, ele muda aqui, mas não vai mudar lá embaixo. Tá? Então, você decide se você quer fazer daquele modo ou desse aqui, fazendo um por um e tal. Mas deixando naquele lá já às vezes facilita. Tá bom? Então, você pode ver que esses aqui estão minúsculos, estão um pouco com um recuo um pouco mais para frente e tal. Aqui ainda mais, porque é um subtítulo. Enfim, você pode mexer aqui. Eu já tenho uma aula aí completa de como fazer sumário, como editar sumário. Então, se você ficar com dúvidas sobre o sumário específico, procure essa aula, porque ela é maior, ela é bem mais específica e fala de vários detalhes aí que você pode fazer no seu sumário. Beleza? Então, fechamos o nosso sumário. Lembrando, se você quiser conferir, ó, se você apertar o Ctrl, ele muda o mouse. Ó, eu vou apertar o Ctrl, vou lá para o título 3. Então, Ctrl e clique, né, ele te joga lá para a região. Então, vamos testar de novo. Ó. Então, aqui eu quero ir para o subtítulo. Então, Ctrl e vou clicar aqui no subtítulo. Pronto, ele me jogou para o subtítulo, então está certinho. Tá bom? Então, fechamos aqui o sumário. Ainda falta mais uma parte que vai ser a numeração do trabalho. Mas fechamos o nosso sumário. Legal, pessoal. Agora vamos colocar aí a nossa numeração, tá bom? Para colocar a numeração, a gente pode ir em qualquer página, tá? Então, vou colocar aqui a partir desse aqui, tá? Então, dou 2 cliques aqui no topo, que é o cabeçalho. Aí, você vai ter que ver a sua instituição. Algumas falam para você colocar no rodapé, outras no cabeçalho. Enfim, a sua instituição que vai dizer, porque as normas da ABNT permitem ambas as opções, tá bom? Então, aqui a gente vai colocar número de página. Ó, você tem aqui em cabeçalho, tem número de página que já facilita. Então, no nosso caso, vamos colocar no início da página, que é o topo. E vamos colocar lá do lado direito, tá bom? Então, tem aqui esquerda, centralizado e direito. O resto é fantasioso aqui, cheio de firulas, a gente não vai utilizar. Mas lembrando, eu tenho uma aula bem específica aí de só numeração de página, tá bom? Então, vamos colocar aqui numeração.
A gente vai formatar também, porque você pode ver que aqui ó, ele está em calibria, a gente não vai utilizar isso. Seleciona, então tem que deixar ali Arial, que é o que a gente está utilizando, e tamanho 12, tá bom? Então, fechamos aqui a nossa numeração de página. Mas aí tem um fenômeno interessante, ó. Aqui estamos aí com as nossas numerações aqui. Só que ela também pega na capa, né? Na folha de rosto. E muitas vezes querem que a gente comece apenas lá no conteúdo já. Tá? Então, você tem que ver também na sua instituição onde ela quer que comece a numeração. Se ela quer que comece aqui no conteúdo, se ela quer que comece no sumário, no resumo, que às vezes tem que colocar resumo, na folha de rosto. Então, você vai ver. No nosso caso, a gente vai começar a colocar no conteúdo, não vamos colocar no sumário, tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso? Então, já que a gente vai colocar a partir daqui, então o que eu vou fazer? Vou vir aqui no sumário, estou no fim dele, tá? Eu vou ali em Layout, Quebras, e a gente vai na parte de quebras de seção e vamos ali em Contínuo. E pronto. Pode parecer que não colocou nada, porque está tudo igual aqui, mas aqui você vai ver, ó, aqui não mudou nada, mas a hora que a gente clica aqui no marcador de parágrafo, olha aqui, tem aqui quebra de seção, uma quebra de página aqui, tá bom? Então, aqui ele inseriu a quebra de seção. Essa quebra de página é aquela que eu já tinha feito mais antiga, quando a gente foi fazer o sumário, tá bom? Então, retira aqui. E agora a gente vem aqui, ó, dá 2 cliques de novo, e você pode ver que está aqui, ó, mesmo que a seção anterior. Ou seja, ele está copiando tudo isso aqui. Tudo que eu fizer aqui, ele vai fazer aqui também. Mas eu não quero isso, então eu venho aqui, ó, e coloco vincular ao anterior, eu desmarco isso. E pronto. Parece que não aconteceu nada também, ele só retirou aqui que estava o mesmo que a anterior, né? Agora não está mais. Então, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai retirar isso daqui. Então, eu venho aqui, ó, removo, posso selecionar e apertar um Delete mesmo. E repare que não tem nada de numeração nas primeiras páginas também, né? Então, legal. Mas aqui na numeração dos outros aqui, elas continuaram, tá? Os números continuaram. Então, está aqui, ó, 4, 5 e assim por diante. Beleza. Só que, às vezes, a sua instituição quer que comece a contar o 1 a partir daqui, ou o 2, ou o 3, enfim, porque às vezes ele não quer que conte capa, ou ele quer que conte sumário, mas não exiba sumário. Enfim, aqui você vai ter que mexer, tá bom? Então, como que a gente faz isso aqui? Ó? Selecionamos aqui, aí a gente vem aqui em número de páginas e formatar número de páginas. Lembrando que eu estou aqui na aba Design, tá bom? Ó, Design, de ferramentas de cabeçalho e rodapé, que ela abre aqui, vou em número de páginas, formatar número de páginas. E aqui eu decido, ó, continuar da seção anterior, ou seja, ele começa a contar, começa não, né? Ele continua contando da seção anterior. Então, como temos 3 páginas anteriores aí, ele começa na 4. Se eu não quiser isso, eu começo aqui, ó, iniciar em, e aí eu decido se eu quero que comece a contar da 1, aqui já vai começar a 1, ou se de repente eu tenho que contar a página sumário, mas não vou exibir, aí eu posso colocar 2, 3, enfim, você que vai escolher aqui. No nosso caso, vamos colocar página 1, porque ele vai começar a contar a partir dessa, tá bom? E pronto, ó, você pode ver que aqui deu então a numeração 1, tá bom? E você pode ver que aqui não tem nada e está tudo certo. Então, o resto, ó, 1, 2, 3 e assim por diante. Aqui tem um detalhe, pessoal, que pode dar erro aí para vocês. Você vai apertar aqui o marcador de página, o marcador de parágrafo, e aqui estava, no meu caso, uma quebra de seção na mesma página, né? Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Ele estava assim, certo? Estava uma quebra de seção contínua e depois tinha uma quebra de página. Isso não pode acontecer, tá? Porque senão ele pode dar erro lá na numeração. Então, você tire aqui a quebra de página e coloque, ao invés de quebra de seção contínua, você coloca ali, ó, vou até tirar aqui, ó. Ao invés de quebra de seção contínua, você vai colocar quebra e próxima página. Tá? Então, ele vai ficar assim, ó, quebra de seção, próxima página,
e aqui você tira esse parágrafo aqui. E aí a numeração fica certa aqui. É só um detalhe que eu esqueci de falar aí antes, porque senão vai dar uma confusão aí se ficar com uma quebra de seção e mais uma quebra de página. Tá bom? Então aqui fechamos, a numeração também está tudo certinho aqui, começando no 1, nada para cima e tudo certo aqui para baixo. Tá? Então fechamos a parte de número. Certo, pessoal? Então agora vamos ver aí como instalar as nossas referências aí das normas da ABNT. Tá bom? Essas referências aqui que vocês precisam ter aí. Então tá. Vamos entrar lá no site da Microsoft para a gente ver o que eles falam para a gente. Aqui, tá? Eu vou deixar o link aí abaixo para facilitar. Vocês podem ver aqui que tem Microsoft Word 2007, 2010, enfim. O meu caso, ele é esse daqui que é o Microsoft 2016, tá? Mas às vezes o seu vai funcionar esse daqui que também é para o 2016, então tem que ver aí. Então, o que eu faço? Copio isso daqui, ó, este link aqui, copiar, vou abrir ali o executar, né? Que você pode apertar a tecla do Windows R, ele já vem aí com o nosso executar, que é o run, no meu caso em inglês, colo aqui e aperto o Enter normalmente. E pronto, ele abriu aqui para a gente. No meu caso, eu já estou com eles aqui, tá? O que você vai ter que fazer é baixar esses arquivos aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo. Você vai selecionar e arrastar para cá. E pronto, eu não vou fazer isso porque o meu já tem. Mas é só você fazer isso. Depois você fecha o seu Word, tudo normal, e volta a abrir. Aí eles vão estar lá. Tá legal? Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, curte aí para eu saber que está ajudando de verdade. Se inscreve no canal e marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que eu subo. E compartilha com outras pessoas que estão querendo aprender as diversas ferramentas que a gente já tem aqui no canal. Tá legal? Então é isso. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.